Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a este vídeo, que é mais um vídeo da minha série Dicas de Fotografia e Lightroom, neste caso dedicado ao Lightroom e em particular às pré-definições. Todos os módulos do Lightroom permitem que nós possamos criar pré-definições, que são conjuntos de definições que nós entendemos que vamos utilizar mais do que uma vez, que vamos utilizar mais vezes ao longo do nosso trabalho, não só hoje, mas para a semana e por aí fora. Dependendo agora, evidentemente, de cada módulo. Vamos começar por explicar como é que podemos criar uma pré-definição, por exemplo, no módulo de revelação. Temos aqui esta fotografia, uma fotografia feita em RAW. Como sabem também o RAW sai, como diz o próprio nome, sai em bruto, sai em cru da própria câmara e portanto é sempre muito mais deslavado, passa a expressão, do que aquilo que nós estamos habituados a ver com um JPEG que saia da mesma câmara. Porquê? Porque o JPEG já vem tratado, já vem com algumas definições que nós podemos escolher também na própria câmara, como sejam, por exemplo, o contraste, a saturação e por aí fora, principalmente essas duas coisas, esses dois atributos. Como temos aqui, este RAW está um bocadinho deslavado, eu vou muito rapidamente, sem ter muito cuidado de estar com definições muito, enfim, que o resultado seja muito bom, porque o nosso interesse aqui não é a revelação, mas é sim a criação das pré-definições e a respectiva alteração. Vamos então aqui mexer qualquer coisinha nesta fotografia. Por exemplo, esta foto, como eu disse, era fotografada em RAW. A primeira coisa que eu posso fazer, e furando aqui um bocadinho o esquema do fluxo de trabalho do Lightroom, é escolher aqui a calibração da câmera, em vez de ter o Adobe Standard, o Camera Landscape, portanto, paisagem, para criar uma fotografia em formato de paisagem. Depois aqui também poderia ver, neste caso em particular, e propositadamente, eu vou fazer aqui uma coisa que já lá voltamos, vou mexer aqui um bocadinho no equilíbrio de brancos. Digamos, isto não era um tempo nublado, mas eu não gosto muito destas definições do tempo nublado em termos de equilíbrio de brancos, ficam as cores um bocadinho quentes demais. Vou tirar aqui um bocadinho, sobretudo aqui na parte dos magentas, e vamos assumir que está bom, que está a meu gosto. Já lá voltaremos quando criarmos a pré-definição. E agora vou fazer aqui uma definição que muitas vezes faço, mas agora muito rapidamente. Passo os realces para quase para o menos 100, as sombras para o máximo. Este é um tipo de definição que um fotógrafo que eu costumo seguir, que é o Serge Ramely, costuma também utilizar, e portanto não é da minha autoria. Em todo caso, aqui fica a referência. E agora com a tecla Alt, vou aqui aos brancos e vou subindo os brancos até que comecem aqui a ficar com zonas irrecuperáveis, como o caso ali dos vermelhos. A mesma coisa faço nos pretos e faço aqui para baixo até acontecer a mesma coisa, já estão a começar a aparecer, e vamos assumir que isto era aquilo que eu queria mais ou menos. Claro que eu depois posso aqui ajustar qualquer coisinha, porque depende também de fotografia para fotografia. Eu não gosto deste efeito muito exagerado, mas vamos só dar aqui um bocadinho mais de vida. Neste caso também estou a exagerar um bocadinho para que se possa ver. Um bocadinho mais de vida, dizia eu, a estas fotografias. Vou também acertar aqui um bocadinho no detalhe. Vou lhe dar um bocadinho mais de nitidez, porque as próprias fotografias, como eu disse, JPEG também já vêm com esse atributo já criado, com um bocadinho mais de nitidez do que vem, com bastante mais nitidez do que vem no próprio RAW. E eu até aqui vou fazer um bocadinho de máscara, utilizar aqui a máscara para, enfim, não abusar do detalhe, que eu não gosto muito enfim, é uma questão particular, não gosto muito de detalhe. Imaginem que era este, então a definição que eu queria utilizar, ou que eu utilizo várias vezes para imagens de paisagem, e portanto que as vou querer reutilizar mais do que uma vez. Como é que eu posso fazer isso? Vou então aqui às pré-definições, depois de eu ter isto aqui, digamos, a meu gosto, que eu quero reutilizar mais vezes, e vou criar então uma nova pré-definição. Para já vou desmarcar tudo. A primeira coisa que tenho que fazer é atribuir um nome, e vamos aqui atribuir, por exemplo, paisagem RAW. Ora, está.
Posso agora escolher também uma pasta, uma nova pasta, mas vamos chamar esta, vamos guardar aqui nas pré-definições do usuário, como diz aqui o Lightroom na sua versão em português. Poderíamos também criar, como eu disse, uma nova pasta. E agora, esta parte é muito importante, eu vou escolher quais os atributos, quais as configurações que eu quero manter nesta pré-definição. Por exemplo, eu há bocado mexi no equilíbrio de brancos propositadamente. Este é um dos atributos que eu não vou querer guardar nesta pré-definição. Porquê? Porque cada imagem é tirada com a sua temperatura de cor, com a luz que a iluminou. Pode ser num dia sem nuvens, pode ser num dia nublado, pode ser num dia à chuva e, portanto, o equilíbrio de brancos não vai ser um dos atributos que eu quero guardar nesta pré-definição. O que é que eu vou querer guardar? Vou querer guardar esta parte que chamou aqui o tom básico, portanto, quando mexemos aqui, a exposição, o contraste. Na exposição eu não corrigi, no contraste também não mexi, penso eu. Fiz aquela pré-configuração rápida de realces, sombras e por aí fora. Também não mexi na curva de tons, mexi na claridade e mexi na nitidez. E mexi também na calibração, ou seja, quando escolhi paisagem. Porque isto se trata de uma fotografia em RAW. Depois de, com atenção, ver exatamente o que é que eu quero guardar nesta pré-configuração, reparem, pode haver outras que eu não quero guardar este tipo de configurações, mas sim guardar outros, não é o caso. Por exemplo, posso criar pré-configurações já feitas para efeitos de vinheta e por aí fora, não é o caso esta quero uma genérica para paisagem, portanto vou mandar criar e a partir daqui, nas pré-configurações do utilizador ou do usuário, como está aqui, já tenho esta pré-configuração que chamei paisagem RAW. Se eu agora for a outra fotografia qualquer, posso atribuir esta pré-configuração. E depois, evidentemente que isto é um ponto de partida, eu posso ir aqui naturalmente ajustar esta pré-configuração ou não. Neste caso até é uma fotografia já muito antiga, está num processo anterior do Lightroom. Eu vou mandar atualizar porque é para versões anteriores, portanto foi importada em versões anteriores do Lightroom. Vou mandar atualizar e vou aplicar novamente a pré-configuração. E agora o efeito já está diferente. E exatamente porquê? Porque nas versões anteriores do Lightroom o tipo de configurações aqui do painel básico não era o mesmo e portanto o efeito não era o mesmo. Agora eu posso gostar ou posso não gostar, posso naturalmente ir aqui ver novamente se este efeito é aquele que eu pretendia, se já estou aqui a queimar ou a subexpor em demasia algumas das zonas e acertar novamente. Mas posso, reparem, aplicar sucessivamente em cada fotografia este tipo de pré-configuração e depois confirmar se adapta ou se não adapta, eventualmente se está exagerado, porque na fotografia que eu utilizei para criar a pré-configuração poderia estar demasiado deslavada e portanto eu exagerei no efeito e ao aplicar depois genericamente esse efeito de ser sempre demasiado exagerado e portanto a partir daí eu corrigir a mão. Por exemplo, neste caso, eu aqui vou, por acaso até nem guardei a saturação, até devia ter guardado também, porque para imagens RAW também devíamos ter dado um bocadinho de saturação, mas vamos dar agora e vamos aqui corrigir aqui um bocadinho para que isto não fique com tanto uma fotografia tão contrastada. Enfim, faz de conta que agora é esta a minha pré-configuração e que esta fotografia era uma fotografia adequada a que eu fizesse, e isso também é importante, a que eu fizesse a tal pré-configuração. O que é que eu posso fazer? Posso chegar aqui, porque agora alterei esta configuração e o que é que eu quero, como é que eu posso alterar aquela pré-configuração inicial que eu tinha feito? Não tenho nenhuma forma, e daqui a pouco também já vamos aí a outro tipo de pré-configurações, não tenho nenhuma forma de dizer salvar de novo. Tenho aqui uma forma, neste caso, com o botão direito do rato, vou repetir em cima da pré-configuração e tenho atualizar com as configurações atuais. E novamente me vem aqui esta caixa em que eu vou poder novamente escolher que configurações é que eu quero
herdar é que eu quero levar para a pré-configuração. Há um bocado tínhamos esquecido, por exemplo, da saturação e vou passar a pôr aqui também a saturação. Ok? Aí está, atualizei e agora a configuração já está um bocadinho diferente. Vamos voltar à nossa fotografia original e se eu aplicar já fica ligeiramente diferente. Se calhar agora não gostei, porque a fotografia obviamente é diferente, mas isso lá está. O que nós temos é criar uma pré-configuração que seja suficientemente genérica para ser aplicável em todas as fotografias ou em muitas das fotografias do mesmo género. Depois, obviamente, cada uma pode levar depois os seus, pode e deve levar os seus acertos individuais. Vou criar agora, só para relembrar, mais uma outra pré-configuração, por exemplo, para preto e branco. Nesta fotografia vou tratá-la aqui para preto e branco. Vou também fazer aqui qualquer coisa do género que fiz há pouco. Subir aqui um bocadinho de contraste, baixar um bocadinho os pretos, subir aqui um bocadinho a claridade. E aqui eu quero realçar um bocadinho os céus. Quero baixar aqui o azul dos céus. Reparem, aqui a minha mistura de preto e branco já estava, não estavam com os canais de cor a zero. Porquê? Porque no meu caso eu tinha aqui, nesta versão de Lightroom, tinha aqui nas preferências, nas pré-definições, aqui checada esta opção de aplicar mistura automática ou converter para preto e branco pela primeira vez. Se isto não estivesse ativado, quando eu mudar para preto e branco, vamos já ver agora, por exemplo nesta fotografia, se eu mudar aqui para preto e branco, quando for aqui aos canais de cor, estão todos a zero. Bem, mas vamos voltar aqui a esta que estava aqui, que eu queria, o que eu neste caso queria era realçar aqui um bocadinho, escurecer aqui um bocadinho os céus ou as tonalidades de azul, para dar aqui um bocadinho mais de vida. Já agora também vou pôr aqui, enfim, aqui uma vinhetazita, só para centrar aqui a atenção no meio da imagem, mas sem muitos exageros. E vamos fazer de conta que esta pré-configuração está adequada para os meus pretos e brancos, para não estarmos a perder muito mais tempo com este tipo de questão. O que me interessa aqui neste vídeo, repito, são as pré-configurações. Mais uma vez aqui também eu posso guardar agora uma pré-configuração e neste caso até vou criar uma nova pasta chamada preto e branco, já agora de preferência com as letras como deve ser, e vou aqui chamar PB paisagem ou paisagem, uma vez que isto vai ficar sempre em preto e branco, mas pode ser assim, PB paisagem céus ou céu escuro. Eu não gosto de usar acentos. E aí está. E já tenho aqui, primeiro, uma nova pasta para configurações a preto e branco e chamei a esta configuração paisagem céu escuro. E portanto, a partir de agora posso ir aqui à outra fotografia e aplicar a mesma pré-configuração deste céu escuro. E já está aqui aplicada, muito bem. Mas, atenção, que eu, ao gravar, deve-me ter escapado qualquer coisa porque tenho aqui a minha mistura de preto e branco a zero. Ou seja, vamos ter que voltar atrás. Se isto vos acontecer, não tem problema nenhum. Se dermos conta a tempo, vamos voltar atrás. E uma das coisas que devemos fazer quando criamos uma pré-configuração é aplicá-la logo várias vezes para ver se está a correr bem ou se temos que fazer algum acerto. Vamos outra vez e atualizar com as configurações atuais e vamos ver o que é que nos falhou aqui. Falhou-nos exatamente aqui o tratamento de preto e branco. Ok? Assim como a mistura de preto e branco. Reparem, antes de fazer isto vou cancelar. Se eu for a esta fotografia e aplicar novamente esta paisagem de preto e branco, ela não ficou a preto e branco. E aqui ainda daria conta mais depressa. Porquê? Porque eu não mandei guardar aquela configuração. Portanto, eu vou voltar à minha referência, à fotografia que utilizei para criar a pré-configuração.
Vou agora atualizar com as configurações atuais, apesar de não ter mexido nada, mas aqui sim vou dizer que o tratamento preto e branco é para guardar e que a mistura de preto e branco também é para guardar. E por outro lado também criei uma vinheta e portanto também a quero guardar neste caso aqui em particular. Ok? Vamos atualizar e vamos agora experimentar a ver se já deu mais qualquer coisa. Neste caso até nem resulta muito bem, não interessa, eu posso ir aqui novamente aqui alterar aqui algumas destas configurações, provavelmente até aqui no painel básico é que as coisas não estão muito bem, sobretudo aqui nos pretos, enfim, mas não interessa. Mas se eu for agora aqui a esta, agora sim já passei para preto e branco, ok? Já passei para céu escuro e vamos ver como é que está aqui a curva, os canais de cor, e já estão aqui. Claro que eu não tinha aqui muita informação de azul aqui neste céu e portanto não consegui esse efeito pretendido, mas se eu alterar aqui o equilíbrio de brancos, cuidado, eu também já posso ter aqui, acrescentar um bocadinho mais de azul e ter aqui um céu um bocadinho mais dramático, mas isto já não pertence às pré-definições. Pois se eu quisesse ainda exagerar este efeito, eventualmente poderia ter escolhido aqui uma temperatura de cor mais baixa, para que tivesse componentes de azul um bocadinho maiores e, portanto, ao escurecer depois o canal azul aqui na mistura de cores, o efeito ser mais visível ainda. Espero que, pela parte das pré-configurações no que respeita à revelação, nós estejamos conversados. Vamos agora falar de uma outra pré-configuração, por exemplo, da exportação. Também é muito útil. Antes disso até posso já aplicar uma daquelas pré-configurações. Imaginem que eu queria agora importar fotografias. Faz de conta que tinha aqui um conjunto de fotografias de paisagem e eu posso já aqui nas configurações de revelação chegar aqui aos meus utilizadores, minhas pré-configurações e escolher aqui o paisagem RAW e portanto aquela configuração para paisagem ser imediatamente aplicada logo quando da importação. Portanto, eu tenho as fotografias logo semi-tratadas, quase como se fosse um JPEG, quase melhor ainda do que se fosse um JPEG, porque tenho a possibilidade de voltar atrás em todas as configurações. Vamos experimentar aqui só esta, por exemplo. Uma qualquer, estas fotografias, este cartão já tinha sido importado. Vamos desmarcar aqui todas e marcar aqui só esta, por exemplo, para experimentarmos. Já estou a importar a fotografia, vamos aqui à revelação, ver o que é que está a passar aqui. No painel básico já tenho a pré-configuração aplicada, a claridade, a cor, por aí fora, ok? Vamos voltar aqui à nossa coleção rápida que tínhamos as fotografias que estávamos a trabalhar. Isto foi para vermos que quando da importação podemos logo aplicar aquele tipo de pré-configurações que são mais genéricas, ou seja, que são aplicáveis a quase todas as fotografias de um mesmo tipo de fotografia. Como se fosse, por exemplo, um JPEG já criado na câmara, mas só com a desvantagem, como disse, que no JPEG eu não posso voltar atrás em algumas dos atributos que já foram alterados, enquanto aqui eu posso sempre voltar a pôr tudo a zero. Vamos então agora à exportação. Também é muito útil criarmos aqui pré-configurações de exportação. Eu já tenho aqui algumas, mas vou criar aqui umas novas, por exemplo, imaginem que eu queria criar aqui uma pré-definição para fotografias para publicação, por exemplo, no Facebook. E o que é que eu tinha que fazer? A minha pasta de destino normalmente é uma coisa deste género, lixo, fotos export, as vossas podem ser o que calhar. Eu vou mandar colocar, por exemplo, aqui numa pasta chamada FB. E agora vou fazer o quê? Agora vou escolher o tamanho máximo em pixels deixa-me ver aqui na minha cabo 2048, que é aquilo que admite agora o Facebook, se eu quiser em alta qualidade. Não quero nada, quero isto a 72 dpi. Quero apenas os direitos de autor, não vou falar nisso, mas também podemos criar pré-definições
logo, e que podemos aplicar logo na importação em termos de metadados no que diz respeito aos direitos de autor. Eu, por exemplo, isso criei, mas que depois, quando eu posso exportar, já vão com essas meta-informação junto do fecheiro, dentro do fecheiro. Para o Facebook pouco interessa, mas para outros destinos pode ser importante. E aqui a marca d'água, eu podia editar aqui as marcas d'água, criar também uma própria marca d'água, guardaremos isso para outro vídeo. Posso escolher ou não essa marca d'água, após a exportação posso ou não, enfim, fazer aqui alguma coisa, seja o que for. E agora aqui o que me interessa é adicionar uma pré-definição chamada, neste caso pode ser do utilizador, muito bem, chamada Facebook. FB alta qualidade. Pronto. A partir de agora já tenho aqui por acaso já tinha aqui mais, mas já tenho aqui esta pré-definição, Facebook FB alta qualidade. Quando eu quiser, da próxima vez, exportar fotografias para Facebook, já tenho aqui este tipo de pré-definições, como neste caso já tinha aqui várias, algumas destas já nem sabia que as tinha aqui, que já são tão antigas, porque isto é uma versão de demonstração. Portanto, se eu quiser agora ir exportar esta fotografia para depois colocar no Facebook, vou exportar e vou escolher aqui a minha pré-definição de FP alta qualidade, que já leva todas estas características que eu entretanto criei por aqui, exportei e ele lá foi para a pastinha certa de uma vez e por aí fora. Outra coisa que eu posso fazer com as pré-configurações, depois de feitas, no caso da exportação, depois de feitas, é eu exportar com o botão direito do rato em cima da fotografia, aqui na tira de filmes, escolher exportar e já tenho aqui as pré-configurações à minha disposição. Com estes divisores, que são os vários grupos, as várias pastas de pré-configurações de exportação, neste caso, e eu posso exportar novamente aqui para esta pré-configuração. Neste caso já o tinha feito, vou mandar subscrever. Muito bem, e lá foi a fotografia exportada para a pasta e com as configurações daquela tipo de exportação. Uma outra coisa que eu já agora posso falar aqui também, assim muito rapidamente também, não era este o tema, mas enfim, também se pode falar, era eu criar aqui uma marca d'água. Vou aqui então à Facebook de alta qualidade, vou aqui à parte das marcas d'água, só para isto não ficar por falar, e vou editar as marcas d'água. A primeira coisa que me aparece aqui é o meu nome do utilizador, neste caso do computador, e portanto eu vou deixar ficar assim, muito bem, vou mandar gravar, propositadamente. E agora vou escrever aqui Armando Duarte, neste caso, bem escrito de preferência, mas aqui o meu microfone está a masturbar em cima do teclado, enfim, e guardei a pré-configuração. Aí está. E se eu agora mandasse exportar, iria com aquela marca d'água. Mas de repente eu lembrei-me que, até vou aqui mostrar uma coisa, que é mandar, após a exportação, mandar mostrar no Explorer. E vamos exportar. Ele vai se queixar a dizer que já está, e eu vou dizer, mandar subscrever, não tem problema. Vamos ver o que é que acontece. Eu tinha os arquivos todos selecionados por azar, e portanto isto está a demorar um bocadinho, mas já vamos ver qual é o efeito. E vai-me então abrir uma janela do explorador do Windows com cada uma destas fotografias. E cá está a minha marca d'água. Está bem? Mas eu não era bem isto, esqueci-me de corrigir aqui o nome, não gosto do lado esquerdo. Vamos refazer isto novamente. Então como é que isso se faz? Vou mandar exportar novamente, já agora vou ter o cuidado de escolher apenas uma fotografia, exportar, e vou aqui às marcas d'água e vou editar as marcas d'água. Cá está o Duarte, mas eu não quero a Duarte. Reparem, isto aqui também não vou perder muito tempo, talvez seja tema de um próximo vídeo, mas isto é relativamente óbvio, vão brincando, vão experimentando. Vou agora escrever o nome. Mais maneirinha. Faz de conta que era isto e que estava bom. E agora vou mandar guardar. E vou então guardar. Agora é que eu não me posso enganar.
E o que diz aqui é que o nome já está sendo utilizado. Portanto, este nome já está utilizado. Eu não posso gravar com este nome, mas eu queria gravar com este nome, porque é o nome que eu vou querer utilizar. O que é que acontece? Não é assim que nós fazemos. Nós estamos habituados a enfim, nos outros programas, a salvar como. Aqui não existe essa opção de salvar como. Existe, tanto nesta como noutras pré-configurações. Neste caso aqui, como veem, aqui está editado, portanto está alterado a pré-configuração que já existia. O que eu tenho que fazer é atualizar a pré-definição ou guardar como uma nova pré-definição, se eu quisesse, e portanto aí ir-me-ia pedir outro nome que tinha necessariamente que ser diferente, ou então atualizar esta pré-definição Armando Duarte com as configurações entretanto alteradas aqui. E isto é comum a muitas das outras pré-definições em que também não temos um guardar como eu também já disse há pouco, é sempre atualizar a pré-definição com as novas alterações que entretanto nós fizemos a essa mesma pré-definição que já existia. E, portanto, a partir de agora, muito bem, ok, e se eu exportar esta fotografia, já vai ser exportada e abriu novamente a janela do explorador do Windows e já foi exportada com a nova pré-configuração de exportação. E pronto, este vídeo já vai longo. Desafios para subscreverem o canal e esperarem para um próximo vídeo onde abordarei a importação e a exportação destas pré-definições, ou seja, como é que nós podemos, por um lado, ir buscar à internet ou a um colega, seja onde for, as milhares de pré-definições que já existem por aí disponíveis, algumas até demais. Eu, enfim, corri o risco, no meu caso, importei coisas demais, depois desorganizei-as, mas enfim, como é que podemos fazer isso? Como é que podemos ou exportar as nossas pré-configurações ou importá-las, ou as duas coisas? Portanto, farei um próximo vídeo com isso. Porquê? Porque é importante, quer para nós guardarmos também as pré-definições para posterior utilização, uma vez que mudemos de computador, ou seja o que for, como é que podemos articular com isso, como é que podemos tratar desse trabalho que já está feito e que queremos manter coerente para próximas, enfim, que se trocarmos de computador, como disse, ou reinstalarmos o Lightroom, como é que podemos reutilizar as pré-definições que entretanto já tínhamos, ou também como é que podemos ir buscar à internet, comprando ou em muitos milhares de sites que há e que disponibilizam as suas pré-configurações, como é que as podemos importar e onde é que as podemos guardar, que formas é que temos de fazer isso. Será objeto então de um próximo vídeo, por isso, para quem goste, subscrevam o canal, não se esqueçam e até um próximo vídeo.